A primeira sensação minha em Santos, quando desci do carro que meu pai nos trouxe em 1960, eu vou contar, era um Jeep. A gente veio de Londrina até Santos de Jeep, parando várias vezes na estrada para fazer piquenique. Não havia tantos postos de gasolina que tinham serviço, no máximo a gente conseguia ir ao banheiro e olhe lá. Né? E o banheiro, para quem se lembra que tem mais idade, era um lugar fechado a porta, com uma chave imensa pendurada numa coisa de madeira, né? Que você, quando entrava, queria sair logo. Por isso, era veloz o uso. E é claro, eu quando entrei aqui, né, no mar, depois eu fiquei brincando na areia, o que mais me chamou a atenção, eu me lembro disso, que eu tinha 6 anos, já a memória já começa a guardar, era como a areia esvaía no meio dos dedos. Eu punha areia, eu tentava segurar um pouco da areia e da água, e ela passava. Essa para mim talvez a imagem mais nítida, né, em relação à necessidade de nós termos propósito no que fazemos, à medida em que a vida não pode se esvair desse modo. Ela passa. Nós somos, sim, pessoas que não temos a imortalidade, mas enquanto cá estivermos, é claro, a importância maior é que aquilo que a gente faça tenha propósito. Por isso, eu vou perguntar de novo, como é que você ganha a vida? Trazendo aí de novo, Marcos, capítulo 8. De nada adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma. E o que é alma no sentido que está sendo usado? Ali tem uma marca religiosa, mas eu quero dar um componente mais filosófico, é a tua identidade. Isto é, a tua autenticidade, a tua veracidade. Quem sou eu? O que sou eu enquanto vivo? Leandro Carnal e eu temos um livro chamado Viver, a que se destina, em que eu relato uma história que meus pais eram muito peritos em fazê-lo comigo. Porque às vezes quando brigavam comigo eu dizia assim para eles, eu não pedi para nascer. Aí eles respondiam de modo muito inteligente, nem nós. E se a gente fosse recuando, eu ouvi meus avós dizendo, nem nós, nem nós, nem nós. Como nós não pedimos, cá estamos. A gente não pode ter uma vida desgraçada, da qual se ausente a graça, isto é, o cuidado, a proteção. No nosso emprego, você e eu precisamos ter algo que seja engraçado. Você diz assim, mas meu trabalho é sério. Atenção, seriedade não é sinônimo de tristeza. O contrário de seriedade não é alegria. O contrário de seriedade é descompromisso. Um trabalho sério não é um trabalho triste. Um emprego sério não é um trabalho triste. Um emprego, uma ação, uma atividade séria é aquela que tem um compromisso e um propósito que seja claro. Claro e, claro, dentro dele benéfico. Afinal, voltando aqui, né, ao grande Mário Quintana, um dia pronto me acabo, seja que tem de ser, morrer que me importa. O diabo é deixar de viver, e esse deixar de viver, ele aparece quando eu vou vivendo de modo robótico, automático, não estou sendo capaz de levar aquilo que é importante que eu faça de um modo pensado, autoral. Quando o Theo de Barros e Geraldo Vandré fazem Disparada, você se lembra quanto a música traz a ideia de se recusar a ser, né, apenas um boi na boiada. E isso não é apenas para se destacar. Não é assim, na boiada já fui boi e eu não quero mais ser porque eu quero ser mais do que boi. Não, eu não quero ser apenas boi. Eu não quero ser apenas alguém que faça algo que sem sentido. E eu vou usar aqui agora, enquanto eu vou amarrando alguns dos pontos, esta reflexão em torno de algo decisivo. O que é propósito? É o que dá sentido à tua vida. E uso aqui a expressão sentido em duas acepções.
sentido como significado e sentido como direção. Sentido como significado e sentido como direção. Afinal, como é que você ganha a vida? Ou seja, qual é a direção que a tua vida toma? E segundo, qual é o significado daquilo que faz? Seja numa família, numa empresa, dentro da atividade pública, dentro daquilo que é o universo da educação escolar. Como é que você ganha a vida? É gostoso nós imaginarmos que o que nos faz, de fato, trazer a vida como algo que tenha sentido é que ela não seja, evidentemente, desperdiçada, colocada fora, ser inútil. Eu admiro e cito com frequência, queria fazê-lo aqui agora, um homem que ganhou o Prêmio Nobel da Paz antes de eu nascer, em 1952. Eu nasci em 1954. Quem diria? Em 1952, quem ganhou o Nobel da Paz foi um especial pensador europeu chamado Albert Schweitzer. E sempre que eu posso, eu o cito. Schweitzer, aliás, dá nome a alguns hospitais no Brasil, centros de estudo. Schweitzer, só para vocês terem uma ideia, até 30 anos de idade ele era professor como eu. Era músico, era pastor em alguns momentos, mas era professor como eu sou. E aos 30 anos de idade, Schweitzer achou que era pouco ser pastor, professor, músico. E ele decidiu que ele tinha que ter um propósito que o levasse além do que ele estava. E ele decidiu fazer medicina, com 30 anos de idade. E ele formou-se aos 37 e foi embora para o Gabão, na África. Atenção, Schweitzer ficou 50 anos no Gabão, meio século, indo e voltando, que houve momentos que ele ficou exilado e teve de sair. Meio século no Gabão, sabe fazendo o quê? Tentando afastar a desgraça e ajudando a deixar com mais graça. Pois bem, quando Schweitzer morreu, olha que coisa gostosa, o corpo dele está sepultado na Europa, onde ele nasceu. Mas o coração dele, o órgão, está no Gabão. O coração mesmo. Porque quando ele morreu, o povo do Gabão pediu o coração dele para sepultar lá. Schweitzer disse um dia, e essa é uma das frases que eu coloco mais no mundo digital e nos ajuda a pensar. Schweitzer disse: a tragédia não é quando uma pessoa morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de uma pessoa enquanto ela ainda está viva. Olha só, a tragédia não é quando uma pessoa morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de uma pessoa enquanto ela ainda está viva. E o que não pode morrer? A esperança, a dignidade, o propósito,